Se você descobrisse que a grande meretriz descrita na Bíblia, no livro de Apocalipse, é uma igreja. Se você descobrisse que João esteve de frente com a revelação de uma grande igreja que era, na verdade, uma falsa noiva, uma meretriz, mãe de todas as outras meretrizes. Entre a descrição que foi feita da noiva para João, foi dito: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Esta é a descrição da grande meretriz. E nós vamos trazer nesse estudo hoje como você pode identificar duas mulheres centrais na Bíblia: a mulher que se torna noiva do Cordeiro e a mulher que é a grande meretriz. Ela se passa por noiva, seduzindo muitas pessoas através da religião. É isso que nós vamos ver no estudo de hoje. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje nós vamos tratar sobre a grande meretriz. Começamos esse estudo lá no Apocalipse, no capítulo 17, no versículos 1 a 7. Não vou ler todos os versículos, então vamos ler alguns para não ficarmos muito tempo, né? Não fazer um vídeo muito longo, mas vamos trazer pontos para reflexão, para entendermos, porque a Bíblia é um livro profético, nós temos que entender a profecia contida na Bíblia. Ok? Então eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 17. A partir do verso 1, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então veja que interessante, aqui nós já vamos pegar alguns pontos proféticos para entendermos essa palavra. João teve a revelação de uma meretriz. Então nós temos que entender, e eu vou só sugerir, eu ia trazer os textos, né, mas ia ficar longo, para não me delongar, eu só anotei. Eu vou sugerir alguns textos para você entender, por exemplo, que Deus ele fez um contrato de casamento. Então, profeticamente, Deus é o noivo e a congregação, o povo, é uma noiva. Isso está em Efésios 5, isso está em Jeremias 31, capítulo 31, versos 31 e 32, tá? Então, tem algumas também profecias, como, por exemplo, de Mateus, capítulo 5, versículo 31 a 33, que fala que haverá um casamento entre Cristo como Messias e a igreja como noiva. Então, sempre há essa colocação de as pessoas salvas, eu não vou dizer igreja, mas eu vou dizer as pessoas salvas compõem um grupo de pessoas, uma eclésia, aí pode traduzir por igreja, pode também entender como uma congregação, que seria, né, uma carral, que seria o mais hebraico. Então, essa congregação, ela é uma mulher, ela representa uma mulher santa que vai casar com o Messias. Agora, da mesma forma como tem uma mulher santa, a Bíblia fala de uma mulher santa, aonde aqueles que temem a Deus farão parte, também a Bíblia fala de uma mulher meretriz. E mais do que uma meretriz, ele fala de uma grande meretriz, mãe de todas as meretrizes. Então veja que nós já vamos chegar nesse ponto, né? Na verdade eu até me antecipei um pouco, então vamos voltar aqui para não perder a linha. Então o anjo ele diz, né, que ele vai mostrar o grande julgamento, vai mostrar o julgamento da grande, vai começar pela grande, da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Ora,
Quem tem o mais básico de conhecimento, de estudos, né? A pessoa mais simples, que se aprofunda um pouquinho só sobre profecias, entende logo que as águas representam povos. Então, essa meretriz está dizendo aqui na palavra que ela está sentada sobre muitas águas. Veja que essa palavra sentada no original grego, né, é katemai. O que é katemai? Olha, acomodar-se, sentar-se, estar sentado de um lugar ocupado, ter habitação, ter uma habitação fixa. Ou seja, essa grande meretriz, ela está sentada, ela está assentada, ela está numa posição, ela tem uma posição, ok? E a posição dela é sobre o rei, ele se posiciona no seu trono e ele comanda todo o seu povo. Essa grande meretriz, ela está sentada no seu trono e ela está assentada, melhor dizendo, e ela comanda todas as nações, ou praticamente todas, não vamos dizer que são todas, mas ela está sobre muitas nações, né? Olha só, muitas águas, tá? Ela se acha sentada, ela se acha posicionada. Uma dica que eu já vou dar aqui para quem for seguir esse estudo é que pense na Bíblia como um livro profético e entenda que nós estamos falando de que o noivo vai se casar e nós, como seres humanos, devemos nos apresentar como noivas. Nós, a comunhão dos santos, deve se apresentar como noiva. Então, você vai ser noiva como? Sendo parte do corpo. Você não vai ser toda a noiva, você vai ser parte do corpo da noiva. Outras pessoas farão parte, ainda que remotamente, longe de você, não importa. Mas pessoas que seguem os ensinamentos de Deus, que guardam a palavra de Deus, que fazem justiça que Deus manda fazer, então essas pessoas elas são santificadas, separadas, ela vai fazer parte do grupo de noivas, da noiva do Messias. E tem aquelas pessoas que não se importam com a lei de Deus, como as 5 virgens nécias, não se importaram com o azeite. Eram religiosas, mas não agradavam a religião, agradavam o líder da religião, mas não agradavam a Deus. Aí essa pessoa ela passa a fazer parte de um grupo que compõe o corpo de uma outra mulher. Muitas pessoas de várias congregações que simbolizam uma mulher, uma meretriz. Ok? Eu sei que é uma palavra forte, mas vamos dar seguimento ao estudo. Então, o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem, olha só, com quem se prostituíram os reis da terra. Aí, o que nós vamos trazer aqui? Com quem se prostituíram os reis da terra. Então, eu vou dar dica, eu não vou falar o nome, não. Essa grande meretriz, ela se assentou, ela conquistou uma posição aonde ela governa muitos povos. A fé que ela propaga na terra, ela propaga sobre muitas nações, muitos povos, muitos reis precisavam da aprovação dela. Muitos reis tinham cuidado de não ferir os mandamentos, não de Deus, da grande meretriz, de uma falsa noiva, de uma mulher que se apresenta como a noiva do cordeiro, mas ela não tem nada com o cordeiro, ela não é alinhada em nada dos mandamentos de Deus, e o cordeiro é fiel aos mandamentos de Deus. Então, por que ela é uma grande meretriz? Porque ela alcançou um status que os reis da terra respeitam ela, e muitos, como diz o Apocalipse, como um cachorro, quando fala do sinal da besta na mão direita, fala sobre como um cachorro que lambe a mão de seu mestre, sabe? Aquela pessoa que vai lá e beija a mão, né? Praticamente lambe a mão daquela autoridade religiosa. É disso que está falando. Uma grande meretriz que os reis da terra
se prostituíram com ela. Como se prostituíram? Nós estamos falando de Bíblia. Como que se prostituíram? Ora, no mundo secular, como as pessoas se prostituem? Tendo relação sexual com pessoas que não são seu cônjuge, ok? Aí está uma prostituição. Não é só o que faz por dinheiro, não. É de qualquer forma, tá? O que essa prostituição pode acontecer na vida, de acordo com o Apocalipse? Ora, quando a pessoa pega uma Bíblia na mão e diz que vai ser fiel a Deus, ela diz que ela está o quê? Sendo a noiva do Cordeiro, ela vai se casar com Deus. Ok, então ela tem um compromisso com Deus. Porém, quando ela não cumpre os mandamentos de Deus, quando ela vem a abolir a lei, falar que a lei de Deus não vale mais, ela vira as costas para o Shabat, ela vira as costas para as festas bíblicas, ela vira as costas para os mandamentos de Deus, fala que já foi abolido, seja lá por quem que eles inventem que foi abolido. Então está havendo uma prostituição. A mulher é submissa ao marido. A mulher honesta. A prostituta, né? A mulher que não é, né? Ela tem um relacionamento, mas não com o marido, é uma prostituta, está se prostituindo. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ser submissa a outra coisa, a outra autoridade, não a de Deus. Então, a pessoa, ela pegou uma Bíblia, ela fala que é crente em Deus, mas ela obedece à religião, ela está se prostituindo, porque essa religião, e eu não estou dizendo que é todas, mas na maioria delas, na verdade, se a gente for pegar mais fundo, como disse muito bem o rabino Joseph Shulam, a religião é a maior inimiga da fé. A religião é a maior inimiga da fé. Então, o que acontece? A pessoa ela é fiel a uma religião e todas as religiões, elas ofendem a Torá de alguma forma. Todas elas criam dogmas que vão ferir a Torá, e Jesus ou Yeshua falou sobre isso, dos mestres da lei. Ai de vocês que com os seus dogmas transgridem os mandamentos de Deus, ok? Então, com essa grande prostituta, essa grande meretriz, se prostituíram os reis da terra, as grandes autoridades da terra, ok? E fala mais, olha só, o julgamento, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada, né? Já falamos sobre isso, sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, ela tem um vinho de devassidão, uma doutrina de devassidão, que embebedaram os que habitam na terra. Por que embebedaram os que habitam na terra? Ora, é muito simples. Uma pessoa, na sua sanidade, ela vai agir de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua fé. Mas se essa pessoa, ela perde o controle por uma substância de vinho, de alcoólica, por exemplo, ela sai de si e ela, então, perde a razão. Ela faz o que não devia, ela faz coisas que vai se arrepender depois. E é exatamente isso que a religião fez. Ela embebedou as pessoas ao ponto dela, a pessoa estar com a Bíblia na mão, com os mandamentos de Deus, e dizendo que não vale. As pessoas estão bêbadas pelo vinho da grande meretriz. Aí diz mais: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Aqui tem um negócio muito interessante. É muito interessante. Parece que a tradução, ela vem te trazendo uma visão pronta para você. E eu vou mostrar. Depois, o anjo transportou, né, o João em espírito a um deserto. Primeira coisa, para ver essa mulher, para ver essa falsa noiva, que na verdade é uma meretriz, ele teve que ser conduzido para o deserto, um lugar assolado,
É o que nós estamos vendo hoje nas filhas da grande meretriz também. Na grande meretriz e nas filhas dela. Escândalos em cima de escândalos. Tem uns aí que se metem nos líderes religiosos, que se metem na política, que falta, sabe, parece os pitbull. Outros se descambam para crimes hediondos, horríveis. Mas todos falando de fé, todos falando que amam a palavra, que amam a igreja, que amam isso, que amam aquilo. Então, onde está essa noiva? Aquela que é noiva do Messias, que busca a palavra de Deus, que busca o conselho de Deus, ela está na Jerusalém celestial, ela está no mundo espiritual. Agora, essa outra, embora ela tenha grandes templos, aonde ela está? Ela está no deserto. Simplesmente num deserto, num lugar ermo, seco. Então ele foi a um deserto e viu, olha só, uma mulher montada numa besta. Não é isso que está escrito. Está escrito aqui, mas não é isso que está no original. Existe a figura da besta aqui, que seria um monstro, ok? Uma figura monstruosa, mas não é que é um monstro, um bicho, literalmente, né? É a figura de um monstro com a sua poder de destruição. Mas, veja aqui, ó. Viu uma mulher montada numa besta. Não, não existe, olha. Eu já falei, ó, quem acompanha o canal já sabe, ó. Mulher, tá aqui, ó. Gune. Então, no original tá como Gune. Então, tá aqui, existe essa palavra no original, ela foi traduzida por Gune. Montada, no original, tá aqui, olha. Katemai, semelhante a acomodar-se, sentar, ok? Então, ela está acomodada. Montada numa ou em uma, né? Epi, uma razão de posição sobre algum lugar, né? Ela está montada numa besta. Não, olha aqui, eu clico, não tem nada aqui. Eu coloquei esse aviso para lembrar. Não tem nada. Ela não está montada numa besta. Essa mulher, que é uma falsa igreja, ela não está montada numa besta. Você viu ela montada numa besta escarlate? Não, não existe essa palavra aqui. A um deserto e viu uma mulher montada escarlate, numa ou em algo escarlate. O que é o escarlate? Ó, carmesim, escarlate. Uma semente ou grão ou bago da Ilex cocifera. Esses bagos são os cachos de ovos de um inseto, Kermes, semelhante à cochonilha. Até hoje a cochonilha é utilizada, né? A gente, quando vai comprar algum alimento, e até medicamento, a gente tem um cuidado de procurar ver se não tem cochonilha, que é o que eles usam para deixar lá aquele alimento vermelho. Usam cochonilha em frango, em alguns casos, usam cochonilha em vários alimentos para ele ficar vermelho, para dar coloração. E ele é de inseto, ok? Então, o que é essa mulher? Onde que ela está aqui? Eu vi uma mulher montada no vermelho. Ela está sentada em algo, eu estou colocando minhas palavras, trono. Ela está sentada num ambiente vermelho, um lugar onde o vermelho impera. Alguém conhece algo que impera vermelho? Que a marca impera no vermelho? Olha as dicas, é só pensar. Ela está estabelecida, montada em algo, é como se fosse uma ideologia vermelha. E eu não estou falando de política, eu estou falando de religião. Ela está montada em algo vermelho. Não é à toa que colocaram, se você pegar, é uma coisa, lembra, nós acabamos de ler, as pessoas foram embebedadas. As pessoas foram embebedadas, elas não conseguem ter o discernimento correto porque estão bêbadas de uma ideologia, de dogmas. Colocado, se você olha na maioria dos lugares, você vai ver sempre um Jesus com uma capa vermelha. Jesus, não posso dizer que ele nunca usou vermelho, porque no julgamento dele, para zombarem dele, colocaram uma capa vermelha nele. E depois tiraram.
A capa de Yeshua não era vermelha. Nunca foi. Ok? Essa mulher, sim. Essa religião, sim. Ela é nutrida no vermelho. Ok? Então ela estava montada em algo vermelho, né? Repleta de nome de blasfêmia. Agora, vamos ver o que é blasfêmias? Vamos lá para a gente entender. Blasfêmia, que é blasfêmia, né? Faz o nome praticamente igual. Calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Ah, Jesus quebrou a lei. Discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Ah, Jesus quebrou o Shabat. Discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Jesus não quebrou o Shabat. Jesus quebrou dogma de homens. Não era pecado curar no Shabat. Nunca foi. Irrepreensível, injurioso contra a majestade divina. Olha só, injurioso contra a majestade divina. Então, essa mulher meretriz, grande meretriz, mãe de outras meretrizes, ela tem um disco, ela está montada no vermelho, no ambiente vermelho, e ela, então, ela tem o quê? Ela tem uma coroa, né? Repleta, uma besta repleta de nomes, perdão. Ela está montada no escarlate. Aí sim, uma besta. Agora essa besta tem. A primeira, aqui não tem besta, agora tem. Agora uma besta. Essa besta é o que? Etéreo, selvagem, ser bruto, lascivo, que mais? Feroz. Então ela está montada num sistema vermelho e feroz como uma besta, capaz de matar. Que foi o que fizeram com os fiéis, né? Quem que jogou os fiéis lá nas arenas, lá para os leões? Quem que queimou os fiéis em fogueiras? Alguém que agiu como uma besta, como um animal feroz. Então, essa mulher montada no vermelho, no escarlate, né? Besta repleta, montada no vermelho, besta repleta de blasfêmias. Então ela está repleta de blasfêmias. Pode ser que aqui repita o quê? A besta que seria aqui foi com a mesma intenção de voltar para cá? Pode ser? Pode. Ainda que seja uma besta, ela é repleta de nomes de blasfêmia. A blasfêmia é aquilo lá. Ah, a lei foi abolida. Blasfêmia. Domingo do Senhor. Blasfêmia. Blasfêmia. Deus nunca disse isso. Yeshua nunca disse isso. Repleta de nomes de blasfêmias. Com 7 cabeças e 10 chifres, tá? Aí é questão de reis, né? De localidades, né? Eu acredito que sejam 7 montes, né? Que o local está situado. Aí diz assim, ó. Aí vai falar da mulher. Agora vai falar. Estava falando da posição dela. Agora vai falar dela. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, de novo, vestida de vermelho, o seu manto vermelho. Jesus não tinha manto vermelho. Essa mulher está de manto vermelho, adornada de ouro. Aí eu pergunto, aonde essa mulher, essa grande meretriz, arrumou tanto ouro? Com os reis da terra. O povo leva os seus impostos ou as suas ofertas para o lugar errado, como leva, e aí ela é abastecida de ouro. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, né? Tendo na mão um cálice de ouro. Então, ela tem na mão um cálice, uma taça, né, de ouro, transbordantes de abominação e com as imundícias da sua prostituição. Então, o cálice que ela segura na mão está transbordando de abominação. O que é a abominação? Bidelugma, uma coisa suja, horrível, detestável, de ídolos e coisas pertencentes à idolatria. A pessoa, quando ela pega na Bíblia, lê a Bíblia, que sábado é o santo dia do Senhor, e ela fala, não, domingo
é o dia do Senhor, ela está cometendo idolatria. Por quê? Porque ela está tirando a autoridade da Bíblia e está acatando a autoridade da besta, muitas das vezes, né? Da grande meretriz que passou para as pequenas, para suas filhas e que está espalhado pelo mundo. Muito bem. Agora, muito importante, na sua fronte achava-se escrito um nome. Eu só quero fazer um detalhe dessa fronte, ok? Veja só, todo mundo fala, as pessoas falam muito sobre o sinal de Deus, da besta. Fala-se muito, muito do sinal da besta. Ah, é na testa e na mão, ou na mão direita. Mas e o sinal de Deus? Aonde que é? Na testa e na mão também. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Olha aqui. Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 8. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. A palavra de Deus. Assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. O sinal da besta é na mão, sinal de Deus também. Um sinal na tua mão. E te serão por frontal entre os seus olhos. Onde que é o frontal entre os olhos? É aqui, ó, na testa, na mente. Representa a sua mente. Ok? Então já falei sobre isso. O sinal da besta é na mente, como você acata a palavra de Deus. Se você rejeita a lei de Deus, os mandamentos, se você rejeita o que está escrito na Bíblia, na sua mente você tem um sinal, mas não é o sinal de Deus. Porque quem tem o sinal de Deus tem a lei de Deus na mente. Quem aboliu a lei, tem a lei de quem? Responda você, eu não vou responder. Sinal na tua mão e te serão por frontal entre os seus olhos. Aqui, essa besta, essa falsa noiva, essa grande meretriz, ela na sua fronte, nas suas ideias, no seu raciocínio, no seu pensamento, achava escrito um nome. Não tinha a lei de Deus, não está escrito que é para estar escrita a lei de Deus, no servo de Deus, acabamos de ler. Aqui não, ela tem um nome, um propósito. Está o nome dela, ela reina, ela determina, ela muda as festas, ela muda os dias. Na verdade, ela não muda. Ela criou um sistema para sua prostituição. E vai atrás dela quem quer, ou quem está bêbado. O que está escrito na fronte dessa falsa noiva, dessa grande meretriz? Babilônia. A grande. Opa! Aqui. Babilônia. A grande. Babilônia é a grande. Ela não é pequena. Mundial. Praticamente. A mãe das meretrizes. Ela é a grande meretriz e ela teve filhas. Suas filhas são meretrizes, porque seguem os mesmos conselhos dela, seguem os mesmos dogmas. Tirou uma coisinha ou outra, mas a essência está lá. Pode procurar a lei de Deus que você não vai achar. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que é abominável? Nós já vimos abominável. Uma coisa suja, horrível, detestável, de ídolos e coisas pertencentes à idolatria. E idolatria não é só imagem. Você acatar a ordem de um pastor, de um padre ou de um rabino, quando está fora da palavra, é idolatria. Tá? Então tem várias formas de idolatria. Muito bem. Então, bem, eu vou pular um pouquinho para não ficar grande demais, né? O nosso estudo. Deixa eu só ver aqui para onde nós vamos agora. De 1 a 7, né? Nós já vimos. Ah, não, perdão, é até o 7. Então vamos lá. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então veja só, essa mulher está embriagada com o sangue
dos santos. Então, essa grande meretriz, ela matou pessoas justas. Ela matou Paulo, ela matou Pedro, ela matou Tiago, e ela matou pessoas no decorrer dos séculos e dos milênios. Ok? Então, esse sangue que ela derrama simboliza é como fosse um vinho, né? Havia a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, ela vai perseguir os verdadeiros. Tem gente que vai falar assim: bem, eu não posso falar, senão vou entregar o nome, né? Então, deixa quieto. Mas eu vou dar uma dica para você. Eu vou dar uma dica. No primeiro século, principalmente, com aquelas questões lá, indo para o segundo ali com a questão de jogar pessoas, os fiéis, para os leões devorarem, não havia nenhum domingueiro, ninguém que foi jogado para os leões nesta época, primeiro século para o segundo. Essas pessoas, elas não eram pessoas que foi jogado porque não abriu mão do domingo do Senhor. Não existia isso. A religião cristã, né? Essa história de cristianismo, cristão, esse nome foi cunhado no século IV. Ou seja, a partir do ano 301 em diante, o século IV começa no ano 301, daí para frente é que vai surgir, ok? Então, o que você lê na Bíblia aqui foi escrito até o primeiro século. Até o primeiro século. Não tinha cristianismo, não tinha cristão, Jesus não era cristão, ok? Que isso fique muito claro. Jesus seguia como noivo e os fiéis como a noiva prometida. Então vamos lá. Sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E olha que interessante, João falando. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Espera um pouquinho. João já está sabendo que ele vai conhecer uma grande meretriz, ele vai ver a grande meretriz que matou os santos, que perseguiu os santos, que é contra a lei de Deus. Então, se alguém diz para você, eu vou te mostrar um grande bandido, uma pessoa que ela fez coisas horríveis, monstruosas, você já está preparado para ver aquilo. Você já imagina na sua cabeça um certo monstro aí na sua mente. E aí, quando você vê, você ainda vai se espantar com um grande espanto? Por que ele se espantou com um grande espanto? Muito provavelmente porque ele não esperava que o maior inimigo, ou um dos maiores inimigos, da noiva do Cordeiro, era a que detinha um grande número de pessoas dizendo que é noiva do Cordeiro, dizendo que estava pregando a palavra de Cristo. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Olha só, o anjo pergunta para mim: por que você se admirou? Por que você se admirou? Eles estiveram no tempo que as pessoas estavam torcendo a palavra há algum tempo ali. Eles já, enfim, e o anjo pergunta: por que você se admirou? Por que te admiraste? Aí ele diz: dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Como que é? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Aí ele diz aqui, eu não vou ler essa parte, se os irmãos quiserem ler, fiquem à vontade, é bom ler, mas o tempo corre, então vamos agora para os pontos que eu marquei como importante. Agora, Apocalipse, no mesmo capítulo, só que lá no versículo 15, tá? Ele está explicando aqui a mulher. Aí, versículo 15, olha. Falou-me ainda
Que nós vimos lá que a mulher estava sentada sobre muitas águas, né? Que eu falei que são povos. Ele está explicando aqui, e está escrito, não é eu que disse também agora, né? Está escrito aqui, olha. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ok? Depois, nós vamos para o 18. E ele diz mais: a mulher que viste, a mulher que viste é a grande cidade que domina os reis da terra. Olha que interessante, e daqui a pouco nós vamos ver a noiva do cordeiro, tá ok? Vamos fazer o parâmetro com a noiva do cordeiro. O anjo disse para João que a mulher que ele viu é a grande cidade que domina os reis da terra. Que grande cidade! Jerusalém dominou alguma vez na vida os reis da terra? Nunca! Pelo contrário, foram humilhados e perseguidos por praticamente todas as nações quando vivia aquele perturbado, né? Muito bem. Agora veja só. A mulher, que é uma grande prostituta, uma grande meretriz, que gerou muitas meretrizes, ela é resumida aqui como uma cidade. A cidade que domina todos os povos, ou praticamente, né? Muitos povos, ok? Muito bem, essa é a grande meretriz, uma grande religião que afasta as pessoas da verdade. Agora vamos fazer brevemente um contraste com a mulher, com a mulher santa, né? Porque se essa aqui foi dita profeticamente, a mulher santa também o será, ok? Então nós vamos para Apocalipse, capítulo 21. O versículo é o 9 e o 10. Veja só. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Lembra, o anjo lá atrás, no 17, capítulo 17, levou ele para conhecer a grande meretriz, e ele ficou espantado. Agora ele vai conhecer a noiva do cordeiro, a verdadeira noiva. E aí diz o quê? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, A grande meretriz, ele viu a grande cidade, que você sabe exatamente onde é. A noiva, ele viu a nova Jerusalém que desce do céu. Essa é outra mulher. Agora, veja só, para a gente terminar, eu vou mostrar para você como que se veste essa mulher, como essa noiva se veste. Nós já vimos que a grande meretriz se veste de vermelho, né? Ela tem a prioridade do vermelho. Vamos ver a noiva como ela se veste. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8 e 9. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 19, verso 8 e 9. Olha só, eu vou ler o verso 7. Alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Fala, vamos nos alegrar, porque é chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou.
Isso tem um mistério muito profundo e bonito, não dá para tratar hoje aqui, mas na Bíblia fala que na antiga aliança, Deus vestiu a noiva, ele vestiu ela toda, ela estava nua, envolvida em sangue. Ele cuidou, tratou, esperou a idade dela para casar, vestiu ela como rainha. Na nova aliança, é a própria noiva que se veste. Então ele fala aqui, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. O que ela se vestiu? De vermelho? Nunca. Tá aqui, olha. Pois lhe foi dado vestir, foi permitido a essa noiva vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então, essa noiva, ela não é vestida de escarlate, ela não é vestida de uma cor feita com cochonilha, que é proibida, pelo menos para consumo, ela é proibida, né? Ela não é kosher, ela não é permitida, tá? Não é feito de inseto a, a, as vestes, né? Da, da, da noiva, né? Não é feita do inseto que produz uma tinta vermelha e que representa a devassidão. Não, foi dado a ela, foi permitido a ela se vestir do linho finíssimo. E é muito mais profundo isso. Por que foi lhe permitido vestir? A gente vê claramente que a noiva, se quiser chamar a igreja, mas não confunda a igreja com o que você conhece, com essas portinhas abertas de domingo, não, por favor. Entenda como igreja pessoas fiéis a Deus, em qualquer lugar e às vezes sem uma igreja física. Nada contra a igreja física, principalmente se a igreja física ensinar a verdade. Pode ter sim, tá? Mas por via de regra, então são comunidades. E foi permitido, tipo, olha só, o que é permitido? Eu vou usar um outro exemplo agora, de casamento, mas um outro exemplo. Imagina um casamento que vai acontecer e a moça é chamada para ser a sua dama de honra, ou as madrinhas, que chamam de madrinhas, né? Então, tem lá 5 madrinhas, 10 madrinhas, não sei quantas. E a noiva, então, ela vai o quê? Ela vai dizer, olha, eles vão usar tal tipo de vestido, tal tipo de cor. De repente ela fala, olha, ela permite que use um vestido amarelo, azul, branco não, né? Branco da noiva, pelo menos na nossa cultura. Mas enfim, permite a noiva, é dada a noiva. A noiva permite às damas de honra vestir-se de tal maneira. A congregação dos santos, aqui como noivo do Messias, também recebe uma permissão. Você vai poder... um detalhe. Aí, essas madrinhas vão procurar uma costureira, uma loja, um local que vai fazer esse vestido e, de repente, vai até procurar o tecido, que, de repente, se for permitido um tipo de tecido. Ela vai, então, procurar dentro dos parâmetros. Tem que ser isso. E aqui a gente vê que essa congregação de santos, que representa a noiva do Messias, ela tem a permissão para fazer o seu vestido com um material. Ou seja, ela vai ter que encontrar esse material para se vestir. Outro não é permitido. Vermelho não é permitido, nem ela ia querer. Qualquer outro tecido não é permitido, somente o linho fino. Mas aonde que ela vai encontrar esse linho fino? A Bíblia responde. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha que interessante. Isso é muito, muito profundo. A noiva do Messias, ela mesma vai se vestir. Ela tem a responsabilidade de se vestir, mas ela só pode se vestir
do linho finíssimo, que são as obras, o cumprimento dos mandamentos de Deus, da Torá. É esse o material que ela pode usar. Ela precisa de ter pessoas fiéis à lei de Deus, à Torá, para ela poder fazer o vestido dela. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo e os atos de justiça porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Só tem um jeito de ter esse linho que é permitido, é algo escasso. Tem pouco, de uma forma geral. Qual é? São pessoas, ela precisa de pessoas que praticam a lei de Deus. E olha o que é a justiça. São os atos de justiça. Atos de justiça produz linho finíssimo. Vamos ver o que é ato de justiça? Justiça, dikaioma. O que é dikaioma? Aquilo que foi julgado justo de tal forma a ter força de lei. A noiva só pode se vestir, fazer o vestido dela com um material que é produzido através de pessoas que agem de acordo com o que é justo, de acordo com o que está escrito na lei. Ele agindo ou ela agindo de acordo com a lei, ele está produzindo linho finíssimo para a noiva. E diz mais, o que é essa justiça? O que foi estabelecido e ordenado pela lei. Uma ordenança, decisão judicial, uma sentença de Deus. Sentença favorável para a qual a sentença favorável pela qual ele absolve a humanidade e declara aceitável. Então, veja só, é isso que produz o linho que vai poder fazer o vestido. Se a noiva não tiver pessoas cumprindo os mandamentos de Deus, ela não tem como se vestir, não tem como se adornar para o casamento. Por quê? Porque as pessoas, se elas não estão produzindo linho fino, ela está produzindo cochonilha, ela está produzindo vestes de rebeldia contra Deus. Então, para a gente finalizar, eu sei, essa mensagem vai ser lançada no dia de Yom Kippur, né? Logo no início de Yom Kippur. Não é uma palavra exatamente sobre Yom Kippur, mas Yom Kippur, palavra principal, que muitos religiosos também não levam em conta, né? As pessoas se atêm muito para o jejum. Mas a palavra no original, principal que está no original, e até no profeta Isaías fala sobre isso, não é exatamente o jejum, mas sim afligir a alma. E esse afligir da alma é você reconhecer o seu erro, reconhecer o erro que você cometeu contra outra pessoa, a injúria, você reparar o erro. E eis aqui um bom erro para que as pessoas que creem em Deus possam afligir a sua alma. Abra a sua Bíblia, estude ela e aflija a sua alma. Veja o quanto você tem errado, aflija a sua alma e passe a fazer o que é certo. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida maravilhosamente, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Que o Eterno abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado, você que vai celebrar Yom Kippur, que você tenha aí boas reflexões e que Deus abençoe grandemente e que haja realmente uma transformação na sua vida, na sua família, em nome de Yeshua HaMashiach. Até mais.